Boa tarde a todos. A nossa aula de hoje é de ciências e vamos falar um pouco sobre os micro-organismos, certo? O que seriam os micro-organismos? Então, os micro-organismos são seres muito pequenos que nós não conseguimos visualizar a olho nu. Precisamos de instrumentos. Quais instrumentos que a gente usa? A gente usa, por exemplo, o microscópio. Então, são exemplos de seres microscópicos, bactérias, vírus, fungos, protozoários, certo? E vários outros organismos. A maioria dos micro-organismos são essenciais para a vida no planeta Terra porque participam de atividades que permitem a ciclagem dos nutrientes, como, por exemplo, os fungos, que a gente vai ver agora. Então, o planeta, os cientistas, digamos assim, eles dividiram todos os seres vivos em 5 reinos. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o reino Fungi, o reino dos fungos, certo? Vamos lá. Então, o reino Fungi ele vai se caracterizar por apresentar mais de 200 mil espécies. Eles são eucariontes e aclorofilados. Eles não possuem clorofila. O que seria clorofila? Clorofila é um pigmento que existe em plantas que proporcionam elas a fazerem a fotossíntese e produzirem seu próprio alimento, certo? Então, as plantas, elas são autótrofas. Elas produzem seu próprio alimento através do pigmento que elas possuem, chamado clorofila, que dá aquela cor verde às plantas. Porém, os fungos, eles não têm clorofila. Então, quer dizer que eles não possuem seu próprio alimento. Então, eles são heterótrofos. Os fungos também podem ser unicelulares ou pluricelulares, formados por apenas uma única célula ou formado por várias células. Eles geralmente habitam ambientes úmidos e sombreados. Eles são decompositores naturais, ou seja, ele come a matéria orgânica. Tem a sua parede celular formada por quitina, que é uma substância. Porém, a gente não precisa se aprofundar nisso agora. A gente só precisa saber que a parede celular deles é formada por quitina. E a substância de reserva é o glicogênio, certo? Vamos lá. Então, o reino Fungi é um reino bastante diversificado e ele vai apresentar animais de diversas formas, cores e tamanhos, certo? O corpo dos fungos, eles vão ser formados por filamentos emaranhados, chamados de hifas, certo? Essas hifas, elas podem ser de 2 tipos, hifas cenocíticas e hifas septadas. As hifas cenocíticas são aquelas hifas que não apresentam divisão entre os núcleos. Tá vendo esses pontinhos, essas bolinhas azuis? Então, essas bolinhas azuis são os núcleos das hifas. Quando elas não possuem separação entre essas bolinhas, elas são chamadas de hifas cenocíticas. E quando possuem essa separação, como vocês podem ver na segunda imagem, elas são chamadas de hifas septadas, certo? O emaranhado de hifas, ele vai formar a estrutura do corpo do fungo. Então, ele vai formar o corpo de frutificação, certo? Então, como eu falei anteriormente para vocês, o fungo, eles são saprófagos e decompositores. Eles vão decompor a matéria orgânica morta. Por exemplo, eles podem decompor móveis, apodrecer móveis, certo? Eles podem apodrecer alimentos, como vocês podem ver na figura. O morango, mas um dos mais comuns são frutas e pães,
certo? Eles vivem como decompositores. Por que é importante a decomposição? A decomposição faz a reciclagem da matéria orgânica, a ciclagem, certo? Quando uma matéria morre, ela não vai permanecer no solo exposto para sempre, certo? Esse micro-organismo, o fungo, ele vai ser responsável por pegar essa matéria orgânica morta. Ele vai devorar essa matéria orgânica e vai fazer com que os seus nutrientes voltem para o solo, certo? Eles podem viver como parasitas, causando doenças aos seres humanos, doença às plantas e doenças a animais. Eles podem trazer doenças para as unhas, para a língua, para plantas, fazendo assim prejuízo na agricultura. E eles podem ser parasitas de insetos. Eles também podem viver em associação com outros seres vivos, como, por exemplo, as plantas. Quando eles vivem junto com plantas, eles são chamadas de micorrizas. Quando elas vivem juntamente com algas, elas vão ser chamadas de líquens. Os fungos, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Assexuadamente, eles vão se reproduzir por fragmentação. É quando um pedaço do micélio ou da hifa, ele vai se quebrar. Aí vai formar outro micélio, certo? Um novo micélio. Brotamento é quando surge brotos, normalmente se separam do genitor, mas podem permanecer grudados, formando uma cadeia de células. Por esporulação, por formação de esporos, que são estruturas pequenininhas dos fungos, certo? E ele também pode se reproduzir de forma sexuada através de troca de material genético. Então, a reprodução sexuada dos fungos, ela vai se iniciar com a fusão das hifas e a divisão, certo? Dividindo-se assim por meiose, produzindo esporos haploides. Esses esporos haploides que são levados por água, por chuva, por vento, e vai dar origem a um novo fungo, a um novo organismo. Então, o fungo ele é extremamente importante também para o homem, porque através do fungo foram criados medicamentos como a penicilina, certo? É importante também na alimentação dos seres humanos. Por exemplo, cogumelos, fermento biológico, que é usado para fazer massas e pão. A trufa, que é um alimento muito rico, muito caro, na verdade, que ele é encontrado em florestas específicas, soterrados. Então, é muito difícil de se encontrar e é muito caro. Eles também são usados na produção de queijos e bebidas. Ele é de extrema importância para a economia, certo? Ele participa na ciclagem de nutrientes. Eles podem causar doenças como onicomicose, que é a infecção fúngica das unhas, e podem ser consideradas problemática, como muito difícil de se tratar. A candidíase, que possui esse nome pois é causado por diferentes espécies de leveduras da família Cândida. Essas leveduras é bastante comuns nos seres humanos. E mucormicose, que antigamente conhecida como zigomicose, que é uma micose causada no globo ocular. Então, gente, é isso. Eu sei que esse tema não é muito fácil de compreender, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, certo? Beijos e até a próxima.